Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana Espina, eu sou endocrinologista, sou uma médica também prescritora desse método de emagrecimento chamado Pro-Nocal e eu vim conversar hoje um pouquinho com vocês sobre o que é esse método que está emagrecendo tanta gente por aí. Na verdade, o Pro-Nocal já existe há muito tempo, é um método baseado numa dieta cetogênica, é uma VLCD, que é uma Very Low Calorie Diet, é uma dieta de muito baixa caloria e já existe na Europa há muitos anos, há mais de 10 anos que esse método existe na Europa com bastante resultado, bastante sucesso, já tem assim a sua eficácia consolidada e com bastante estudos científicos que dão um respaldo muito grande para esse método, assim, no quesito de tratamento para a obesidade. O Pro-Nocal, ele é baseado numa dieta de muito baixa caloria, cetogênica. Então, existe uma indução da cetose, eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre o que é isso. Vamos primeiramente entender o que é o método, né? O método Pro-Nocal, ele é baseado em 3 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa que a gente chama de muito baixa caloria, ou também chamada de VLCD cetogênica. Nessa primeira etapa, existe uma restrição na ingestão de calorias e na ingestão de carboidratos. Esta restrição importante na ingestão de carboidratos vai induzir a cetose no paciente e ele vai ficar sem fome e vai começar a perder peso muito rápido. Nessa primeira etapa existem 3 grandes fases que eu queria mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre essas fases. Vamos ver aqui, por exemplo, um cardápio de fase 1, né? São três fases, a fase 1, a fase 2A e a fase 2B. No cardápio de fase 1, a gente tem uma substituição de todas as refeições pelo produto Pro-Nocal. Então, ao invés de comer comida normal, meu café da manhã, o meu almoço, o meu lanche à tarde, o meu jantar, vai ser um produto da Pro-Nocal, qualquer produto da Pro-Nocal que eu vou escolher. O que eu posso comer além da Pro-Nocal? Eu posso comer as saladas que estão permitidas. Então aqui tem uma lista dos vegetais A e uma lista dos vegetais B. Esses vegetais A, eles estão liberados para o consumo nas principais refeições, almoço e janta, são cerca de 600 gramas por dia, então é praticamente livre, porque aqui é onde eu encontro as folhas, né? Então o alface, a rúcula, a couve-flor entram nesses vegetais A. E eu tenho também uma lista de vegetais B. Os vegetais B são mais limitados em termos de quantidade, porque os vegetais B são os que têm mais teor de carboidrato. Então, o vegetal B eu posso comer 100 gramas por dia, ou 50 gramas em cada refeição, 50 gramas no almoço, 50 gramas no jantar. Essas saladas estão liberadas desde o primeiro dia da Pro-Nocal. Então, no primeiro dia da Pro-Nocal eu vou comer os produtos da Pro-Nocal e as saladas. Aqui esse cardápio é fundamental e aqui tem todas as informações que a gente precisa. Então eu costumo recomendar aos meus pacientes que eles leiam essas informações, inclusive no verso. Aqui fala de quanto em quantas horas eu preciso ingerir um produto da Pro-Nocal. Tem receita, fala para eu poder beber bastante água, que é super importante. Quais são as bebidas que estão liberadas? Pode tomar café? Pode, café está liberado, chá está liberado, mate está liberado. Pode temperar? Pode usar azeite, pode usar mostarda Dijon, por exemplo, pode usar um vinagre. Agora, tudo tem quantidade, tem limite, então esse cardápio é o que vai mostrar essas quantidades. E também tem os temperos são fundamentais para a gente evitar a monotonia e dar um gostinho especial no sabor à comida. Então a gente pode usar orégano, pode usar um pouquinho de pimenta, pode usar manjericão, pode usar manjerona, então de preferência os temperos todos desidratados, para poder dar uma realçada aí no sabor. Então, nesse cardápio aqui tem as instruções e as informações todas importantes. Esse aqui é um exemplo de cardápio de fase 1. Vamos agora para um exemplo de cardápio de fase 2. Então, na fase 2, por exemplo, a gente já começa a introduzir um alimento. O alimento que a gente introduz na fase 2 é a carne, o frango,
o peixe e o ovo. Então são proteínas, de preferência as proteínas magras, elas devem ser inseridas em maior quantidade do que, por exemplo, carne vermelha. Então o que é proteína magra? Proteína magra é tipo peixe, frango, é carne branca, né? Então o peixe, o frango, o ovo, a gente também não deve ficar comendo ovo todo dia, então o ovo aí também é limitado tantas vezes na semana, a carne vermelha. Todas essas informações, as nutricionistas da Pronocal, elas esclarecem. Então a Pronocal tem um canal que as nutricionistas entram em contato com o paciente, um canal de acompanhamento em que a gente vai estar esclarecendo melhor o cardápio, tirando as dúvidas dos pacientes. Eles perguntam muito, mas é a quantidade que eu posso de carne, é pesado cru, é pesado cozido? Então a gente fala, não, são 150 gramas de carne pesado cru, dá preferência sempre para carne branca. Num primeiro momento, essa proteína que vem da carne, do frango, do peixe, do ovo, vai entrar em apenas uma refeição. Então é aqui, nessa fase 2A, a proteína entra ou no almoço ou no jantar. Depois, na fase 2B, essa proteína já entra no almoço e no jantar. E aí a gente vai retirando os produtos da Pronocal. Lembra que eu falei que na fase 1 a gente substitui todas as refeições pelo Pronocal? Então é café da manhã, é almoço, é lanche, é janta, se precisar fazer uma ceia. Já na fase 2, quando eu coloco carne, frango, peixe, ovo, eu tiro um Pronocal e coloco, por exemplo, no almoço, um frango grelhado com salada. E aí na fase 2B, essa carne, esse frango, peixe, ovo já entra no almoço e no jantar, então já são menos 2 produtos da Pronocal que eu utilizo e eu continuo utilizando no café da manhã, no lanche da tarde ou, por exemplo, na ceia. Normalmente a gente costuma orientar que o paciente faça 5 refeições por dia. Alguns pacientes que acordam muito cedo, dormem muito tarde, podem fazer 6 refeições ao dia. E em alguns casos especiais a gente pode fazer no mínimo, mas esse é o mínimo mesmo, são 4 refeições ao dia. Por exemplo, café, almoço, lanche e janta, tá? Eu saio dessa etapa quando eu perco 80% da minha meta de peso. Então, se eu preciso perder 10 quilos, eu vou ficar em cetose, eu vou ficar com restrição de carboidrato até eu perder, por exemplo, 8 quilos. Se eu quero perder 20 quilos, eu vou ficar então nessa etapa até eu perder uns 16 quilos. Então 80% da meta eu fico nessas primeiras 3 fases e aí o médico vai combinar com você uma estimativa. A gente tem como fazer uma estimativa. Normalmente os pacientes perdem, mulheres perdem de 6 a 8 quilos por mês, homem perde de 8 a 10 quilos por mês, mas eu já tive paciente que perdeu 12. Eu já tive paciente que perdeu 7, 8 quilos, mulher perdendo 7, 8 quilos em um mês. Então isso é muito variável, né? Isso varia mesmo de indivíduo para indivíduo, de acordo com o metabolismo daquela pessoa, de acordo com a quantidade de massa magra que ela tem no corpo, se faz atividade física, se não faz. Então tudo isso é o que faz a diferença, né, na resposta ao tratamento. Por isso que é super importante acompanhar o paciente bem de perto. Eu costumo marcar as minhas consultas de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, eu vou pesar, eu vou examinar, eu vou checar se está fazendo tudo direitinho, se está seguindo bem o cardápio, tirar as dúvidas, que é fundamental, e aí decidir se já está na hora de avançar de fase ou não. Então, a etapa 1, que são essas primeiras 3 fases, é quando eu perco maior parte do peso que eu preciso perder, 80% desses quilos que eu quero perder já foram embora, e aí não acabou a brincadeira. Então vem a parte mais importante, e eu gosto sempre de falar para os meus pacientes que assim, do método inteiro, o mais importante é a reeducação alimentar, é a adaptação fisiológica, é quando o nosso corpo vai voltar a receber o carboidrato e meu corpo vai se acostumar novamente com esse carboidrato. Primeiramente a gente libera carboidratos de baixo índice glicêmico, são carboidratos que aumentam um pouco a insulina, que é um hormônio que tem no nosso corpo, ajuda a gente a ter mais saciedade, menos fome, menos apetite e favorece menos o depósito de gordura no nosso corpo. Então, comer carboidratos de baixo índice glicêmico, que são o carboidrato integral, é por isso que a gente fala que tem que comer pão integral, é por isso que a gente orienta que o arroz, por exemplo, seja integral, porque isso ajuda a diminuir o índice glicêmico desse tipo de carboidratos. E essa etapa 2 vão ser da fase 4 até a fase 7. Qual é então a diferença da fase 4
para a fase 7. É quando eu vou introduzindo aos poucos o carboidrato. Então, na fase 3, eu libero um café da manhã com uma fatia de pão de forma integral, um queijo cottage, por exemplo, e uma fruta. Na fase 4, eu já libero todas as frutas, tipo banana, maçã. O paciente já pode comer essas frutas na colação, no lanche. Então, no meio da manhã, no meio da tarde, é importante comer uma fruta. Na fase 5, por exemplo, eu aumento a quantidade de pão, lógico, de preferência sempre pão integral, como eu já falei. Depois, e assim por diante. Então, e depois na fase 6 já entra o arroz, entra a batata, entra o feijão, entra os cereais. A última fase, que é a 7, é quando entra as gorduras. Então, a gente coloca, por exemplo, a manteiga, aumenta a quantidade do azeite, aí coloca os peixes mais gordurosos. O salmão, por exemplo, é muito comum as pessoas que estão fazendo dieta achar que pode comer salmão, porque salmão é peixe, é saudável, pode comer à vontade. Realmente é saudável, mas o salmão é um peixe muito calórico, muito rico em gordura. Tanto que o salmão, no método Pro-Nocal, ele só é liberado na fase 7. É quando o paciente já cumpriu, já perdeu o peso, já cumpriu, já está quase lá na reta final, né? Ao longo do tempo, a gente vai progredindo nessas fases. Essa etapa 2, normalmente, ela dura o dobro do tempo que o paciente levou para perder peso. Então, se a fase cetogênica, que é aquela etapa que eu expliquei, de muito baixa caloria, ela durou um mês, pelo menos 2 meses na reeducação alimentar. Se ela durou 2 meses, vão ser pelo menos uns 3, 4 meses nessa reeducação alimentar, em que a gente vai progredindo de fase, a gente vai progressivamente introduzindo carboidrato. Cheguei na fase 7, estou conseguindo manter o peso. A maioria que vai até o final consegue manter o peso, então isso que é o grande lance. Quando você faz uma progressão aos poucos desse carboidrato, também progredindo as calorias, então existe uma restrição de caloria que a gente vai aumentando aos pouquinhos, 800 calorias, depois vai para 900, depois vai para 1000, depois vai para 1200, em cada fasezinha dessa da reeducação alimentar. Quando o paciente chega na fase 8, aí é que ele vai entrar na terceira etapa e última do método, que é a manutenção. Então, se ele chega até a fase 8, grande chance de manter o peso perdido a longo prazo. Isso que a gente quer. A gente quer emagrecer para ficar mais saudável, para evitar doenças cardiovasculares, para evitar uma série de outras doenças relacionadas à obesidade. O câncer, por exemplo, é uma delas, mas não adianta eu perder peso e engordar tudo de novo. Então o ideal é que a gente perca peso e mantenha esse peso perdido a longo prazo. O segredo é esse, é a gente completar o método até o final. A etapa 1 é bastante restritiva. Ela vai tirar um pouquinho a gente do meio social, porque existe uma restrição bastante grande ali alimentar, em que a gente vai estar substituindo todas as refeições por Pro-Nocal. Conforme eu vou avançando de fase, eu mudo de etapa, eu vou tirando o Pro-Nocal da alimentação, vou introduzindo os alimentos. Existe um porquê de qual alimento que eu vou introduzindo em cada fase, por isso que a Pro-Nocal desenvolveu esses cardápios. Cada cardápiozinho desse tem uma cor, tem uma caloria e tem uma introdução de um alimento novo. Cada cardápiozinho desse aqui, por exemplo, é um exemplo de cardápio de fase 4, em que eu já introduzo as frutas, né? Cada cardápio desse tem um motivo especial para a gente estar introduzindo esse alimento. Esse produto Pro-Nocal que que vocês adquirem, são, na verdade, substitutos de refeição, são produtos à base de proteína, são proteínas de alto valor biológico, são proteínas liofilizadas que vão servir como substituto de refeição. Mas como é que é isso? Os pacientes perguntam, eu vou comer o Pro-Nocal no lugar da refeição? Sim, o Pro-Nocal tem um cardápio variado, diversificado de sabores. Esses são os sabores que a gente encontra na Pro-Nocal, que o paciente escolhe conforme o seu gosto. Eles são iguais em termos de caloria e de composição. Então, tanto faz, por exemplo, num café da manhã, eu comer um mingau de aveia, ou eu tomar um suco da Pro-Nocal, ou tomar um cappuccino, ou comer um omelete, porque eu vou estar substituindo uma refeição por um produto desse, que na maioria das vezes vem num sachê, que é um envelope que vem em pó. Na verdade é um pó que a gente mistura na água, isso é proteína.
Aqui dentro tem proteína, BCAA, que é o substrato da Pronocal, que você mistura com a água e aquilo ali se transforma no alimento que a gente vai ingerir, que são esses alimentos e com essa gama de sabores que a gente escolhe, né, de acordo com o nosso gosto. Lembrando, agora eu também lembrei de falar, que nos produtos da Pronocal a gente não tem só isso aqui é um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês, mas a gente não tem só esse tipo de sachê em pó. A gente tem também uns produtos que são prontos para consumo. Esses produtos prontos para consumo são, por exemplo, as torradas, o iogurte e os biscoitos. Eles já são prontos mesmo, então é fácil levar na bolsa, é fácil a gente carregar, levar para o trabalho e já está prontinho ali, não precisa preparar. Os outros não, os outros são preparados com água, é um pó que você mistura na água e aí prepara o seu alimento. Aí alguns pacientes perguntam, mas é prático? Eu fico o dia inteiro fora de casa, como é que eu vou fazer para preparar, né? Vocês ganham um copinho, que é um shaker, que é um copinho para fazer a mistura mesmo do produto. Então, coloco nesse copinho a água, geralmente são 200 ml de água, eu boto o pozinho, sacudo e tá pronto. Se for a sopa, o suco ou, por exemplo, uma bebida sabor de cacau, é instantâneo, já está pronto para beber. Se for um omelete, ou um pão de proteína, ou um nugget, ou um bolinho, aí eu preciso preparar no forno ou no micro-ondas. Então, eu preparo aquela massa, que é como se fosse uma massa misturada em água, boto numa forminha e boto no forno ou boto no micro-ondas e aí rapidinho também, normalmente é 5, 10 minutos, já está pronto o meu alimento. Se for, por exemplo, mousse, a gente prepara, bota numa tigelinha e bota no congelador. Aí espera uns 10, 15 minutinhos, ele já fica com uma consistência de creme, né, de mousse, então, mas ele precisa estar gelado. Cada alimento desse tem um modo de preparar. O modo de preparar vem escrito aqui na caixinha, vem escrito como que prepara e aqui é um exemplo, por exemplo, da caixinha do nugget. Aí cada alimento vai estar escrito aqui no lado como deve ser preparado, com a água, com a quantidade de água, se vai no forno, se vai no micro-ondas. Então esses são os alimentos. É um tipo de dieta super saudável, que é fundamental. Uma coisa que eu até esqueci de falar, que bom que eu lembrei agora, que exista uma reposição de vitaminas e minerais. Essa reposição de vitaminas e minerais são fundamentais desde o início do processo. Aqui tem um exemplo das vitaminas que a gente costuma repor no método. Elas é que vão garantir que o paciente não tenha incômodos, como por exemplo cãibra, às vezes pode dar um pouquinho de uma sensação de fraqueza, de pressão baixa, prisão de ventre, anemia. Para prevenir então que haja algum tipo de contratempo, é super importante que exista a ingestão adequada dessas vitaminas e minerais, e por isso que o Pronocal ele tem que ser prescrito por um médico que tenha sido treinado, que tenha experiência no método e que possa prescrever de forma adequada com realização de exames. A gente sempre solicita realização de exames antes de iniciar o método e durante o acompanhamento do paciente. Então, o acompanhamento do paciente ele é feito bem de perto mesmo, as consultas são quinzenais, a gente realiza exames de sangue, de urina antes de começar e durante todo o processo, geralmente 1 mês depois, 3 meses depois. A gente acompanha no sangue as dosagens dessas vitaminas que estão sendo repostas e vai ajustando caso a caso. Então tem alguns pacientes que a gente precisa ajustar a dose, então o médico ele tem esse manejo e ele vai conseguir estar orientando os pacientes nessa questão toda. Super importante beber muita água. A água é fundamental, a água é vida, a água é fundamental também em qualquer processo de emagrecimento. Eu tenho bastante experiência com o Pronocal, eu já prescrevo o Pronocal desde que o Pronocal chegou para o Brasil, tem mais ou menos 5 anos, tenho bastante pacientes já tratados e eu tenho assim, uma satisfação muito grande, uma gratificação muito grande de ver como que a vida desses pacientes muda, né? São rostos que entram aqui no meu consultório felizes, agradecidos por terem conseguido perder peso. Às vezes são pessoas que já estão na luta contra a obesidade há muitos anos, que já tentaram de tudo, de diversos tipos de dieta, diversos remédios, e aí com a Pronocal eles conseguem realmente
é encontrar um caminho, é um dos caminhos que a gente tem para emagrecer, mas é um caminho certamente que funciona e eu vejo isso aqui no meu dia a dia. Então eu queria passar um pouquinho para vocês o que é esse método e que é super fácil de fazer, é prático e basta você seguir as orientações do que já está pronto ali para você que vai dar certo. Um grande beijo, até a próxima!